Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Revolução Molecular neste sábado de carnaval, 10 de fevereiro. A gente aqui dançando carnaval com vocês, falando sobre muitas questões importantes aqui, junto com a nossa querida comunidade aqui da TV 247. Então, já vai dando o seu like agora, chegou agora, já põe o like, já ajuda a propagar para o maior número de pessoas. Hoje uma live aqui especial com 4 integrantes. Então, minha querida Mônica, tudo bom aí com você, Mônica? Como é que você está já? Tudo maravilhoso. Estou adorando essa situação de milho de pipoca em óleo quente. Então, estamos com tudo pipocando em pleno carnaval, né? Então, muito obrigada, Lúcio e Daniel, que vão trazer muitas informações importantíssimas para a gente entender mais, né, sobre essas produções de subjetividade virtuais, o que acontece nas redes. Então, é muito importante esse debate. Muito bom, e a gente está aqui com os nossos queridos amigos, né? Então, o Lúcio Massaferri, do portal Fio do Tempo, que já veio aqui várias vezes, já é nosso parceiro. Tudo bom aí, Lúcio? Tudo jóia, né? Como bem falou a Mônica aí, pipocando, né? Salvador começa carnaval bem antes, aqui o Rio, a prévia está quente. Eu peguei no sopetão aí dos últimos 2 dias os acontecimentos, né? O tal do vídeo lá quente, só vi ontem. Vamos que vamos, né? Nesse embalo aí. Não, prazer com todo mundo aqui. Momento histórico importantíssimo. E Daniel Fraga, que está aqui com a gente, Daniel, que é nosso parceiro, que sempre nos ajuda aqui por trás, já faz um monte de coisa e já esteve aqui conosco em várias conversas. Tudo bom aí, Daniel? Tudo tranquilo, quer dizer, né? Não tão tranquilo, porque a gente está numa enxurrada de dados agora, então são muita coisa para analisar e para, enfim, né, pesquisar, tá? É um momento, vamos dizer assim, eu diria que desde o início do governo Lula agora é o momento mais tenso, né, em termos de redes. Então, estamos aí, né, no trabalho. Maravilha! E olha, quem não assistiu a nossa live especial de ontem, sexta-feira, com o professor João César, eu e Mônica fizemos aí, volta lá e assiste, lógico, depois de agora, mas assiste, porque foi excelente. E aí vocês vão ter também toda uma retrospectiva desse golpe gravíssimo que nós sofremos aqui no Brasil. Eu acho que, assim, gente, é um momento realmente muito contundente, porque a gente está... É como se a gente estivesse arrumando o carro com o carro andando, né? A 200 por hora. A gente está vivenciando essa situação toda, ao mesmo tempo em que a gente está refletindo e tentando compreender o que está acontecendo. E eu acho que isso nunca aconteceu antes. Não sei o que você acha, Mônica, ou Lúcio e Daniel. Eu acho que a gente nunca vivenciou uma situação tão potente quanto essa, quer dizer, realmente vindo à tona todos esses crimes, todo o envolvimento desses militares todos, a perspectiva de um golpe absolutamente estruturado, grande, com vários tentáculos, sendo exposto, né? Em tão pouco tempo. Em termos históricos, é um tempo muito curto que nós estamos vivendo. Isso, se a gente for avaliar o golpe de 64, nós precisamos aí foram necessários aí mais de 20 anos, entende? Para que isso fosse realmente, para que houvesse realmente uma ação, né, para tirar esse pessoal que fez o golpe em 64 do poder, né? Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo esse momento, e aí a gente vai destrinchar mais nos assuntos. Quer começar, Mônica? Olha, Valéria, eu acho que é muito importante passar a bola para os nossos convidados, porque é uma característica
do momento que não tinha em 64, né, que justamente é a utilização de toda essa coisa virtual. Então, inclusive, eu achei aqui no Caosmose do Guattari, né, tem um capítulo aqui que, por incrível que pareça, esse livro foi escrito em 92, Oralidade Maquínica e Ecologia do Virtual. Então, eu gostaria de começar logo, porque nós tivemos essa enxurrada, invasão de fake news, de desinformação, um trabalho imenso nas redes que tanto o Lúcio como o Daniel são pesquisadores e entendem muito bem sobre isso. E o Guattari ele vai falar aqui que uma ecologia do virtual se impõe, da mesma forma que as ecologias do mundo visível. Então, eu só vou falar essa frase, sabe? E aí eu passo a palavra para qualquer um dos dois que queiram falar como que essa rede, né? Como tem o que o Guattari chama de rizoma, né? E o rizoma tem tudo a ver com essa rede de comunicação virtual, né? E como é que isso agiu para nós chegarmos nesse momento que chegamos. E também qual é a opinião de vocês da resposta, né, que nós vamos ter, porque os ataques não acabarão, porque essa extrema-direita toda veio para ficar, como a gente percebeu, com os vazamentos da ABIN, com tudo isso estruturado dessa maneira, os grupos militares, evangélicos, é uma cartografia grande, um crime organizado, digamos assim, né? Digamos não, é um crime muito organizado, só que teve essa atuação bastante importante, né, dessa utilização dos meios de comunicação de massa, hoje, principalmente, notadamente, virtual. Muito bom. Lúcio, vai você? Lúcio, que tem todo um trabalho em cima, né, Lúcio, no portal Fio do Tempo. Até você podia falar um pouquinho do que você tem feito ultimamente aí no portal do Fio do Tempo, porque acho que você tem uma série de vídeos muito interessantes que destrincham toda essa questão das construções das fake news e da manipulação do discurso, né, das narrativas. Vai lá, Lúcio. Então, sobre os últimos acontecimentos, eu também estou, assim, nos últimos 2 dias, como eu falei aqui na apresentação, né, do dia de hoje, a saudação, eu estou pegando... Ontem à noite eu fui ver o tal do vídeo, eu não tinha visto, né? Todo mundo perguntando, estava dando aula o dia inteiro e tal, e assim, é muito impressionante, né? Ser usada a ideia lançada no vídeo, você vê que o ex-presidente, né, colocando a questão de causar um caos, né? Esse significante, a palavra caos, entrando nessa possibilidade que eles estavam tentando fazer com que fosse concreta, né, de um golpe, mas que, gente, se a gente parar para pensar, bem rapidinho, antes de eu falar do trabalho lá, dá para fazer uma leitura, né? Não é problema nenhum fazer uma leitura, que o que eles estavam intentando, de um certo modo, tem uma continuidade com tudo que já estava sendo feito aqui, né? Desde daquele movimento, daquela explosão das ruas de 2013, né? Que eu e outros trabalhamos aquilo como tendo sido influenciado de fora, inclusive, não somente, né? Teve um movimento interno de manifestação, de reivindicação de rua, mas aquilo foi manipulado, foi influenciado de fora. Mas como que aquilo está ligado com a deposição da Dilma com o impeachment, depois com a prisão de Lula, e essa tentativa deles de golpe, digamos, no 8 de janeiro, né? Fracassada, mas que causou aquele estrago, aquele tumulto enorme lá em Brasília, dá para encadear isso pensando numa sequência de uma conflagração de abordagem direta, assim, com atores daqui, com esses atores daqui, né? Militares, agentes políticos, pessoas das mais diversos setores, né? Se falar até o nome de um padre aí que eu não conhecia agora há pouco, depois vocês inserem de novo na história, mas gente de todos os nichos aí envolvidos, e o que a gente tem tentado fazer lá no portal, né?
quando eu criei esse canal, a ideia foi abrir um espaço de compartilhamento do que eu e algumas outras pessoas estávamos vendo acontecer no Brasil desde lá de 2012, 2013, né? A leitura de uma ação de guerra híbrida, o que é uma revolução colorida, o que é abalo psicossocial forçado usando estratégias de psicologia comportamental em rede, que é o que esse pessoal que trabalhou nessas agências como Cambridge Analytica, como a SCL Group, como a mais antiga Pension, eles usam isso há muito tempo com muita habilidade, né? Operações psicológicas, modelagem comportamental, fazendo predição de possibilidade de eleição, de possibilidade de atingir determinados grupos, com propaganda, né? Com matérias deslocadas, distorcidas, a gente também chama de desinformação, montagens, com essa enxurrada de coisas. Para encerrar, passar a palavra para o colega Daniel, eu acho legal pontuar uma coisa, que a gente está vivendo um outro momento agora que eu acho muito interessante deixar isso marcado. Aconteça o que vai acontecer. Eu estou muito como espectador, eu tenho certa cautela, tá? Internamente eu tenho, digamos assim, né, a minha alma deseja algo, que aconteça algo, entendeu? Mas eu estou acompanhando. Mas já aconteceu uma coisa muito interessante. Se 2018 e até antes, todos praticamente fomos pegos de surpresa, vamos dizer assim, né? E, digamos assim, até o judiciário, eu estou aqui sendo bem genérico, ficou sem ação. Exemplo, aqueles disparos, aquelas campanhas de WhatsApp próxima à eleição, que influenciaram na eleição daqui de 2018 e que lá fora já tinham influenciado também de um outro modo na do Trump. Hoje já se tem todo um ferramental e toda uma estrutura de combate, de ação em cima disso, que a gente não tinha. Já se age em cima disso, né? Nós temos acompanhado de uns anos para cá o STF e outras instâncias, né, agindo, pegando grupos que promovem, incentivam atos de por que não, de terrorismo, né? Atos de incentivo a golpe de Estado, e entre outras coisas. Né? Isso a gente não tinha, isso já é um grande passo, que é o passo de fazer uma regulamentação básica do que há nesse campo. O outro, que eu acho mais difícil, e o que é que a gente trabalha no Portal Fim do Tempo também, mas não é o único lugar, é o famoso letramento. Letramento digital. O que é isso, letramento digital? Tem gente que fica assim, às vezes, letramento, eu sei ler e tal. É uma coisa, bem no nervo mesmo, porque esse campo da internet, que mexe com sistemas, que mexe com mídias, usa-se linguagens ali, né? E a grande questão, gente, é que o que aconteceu, a grande revolução da internet, é a amplificação tanto do alcance do poder das linguagens na grande rede. Por isso que a gente vê tantas mentes sendo captadas em sua atenção, no seu tempo, né? E agindo em determinadas direções com tanta força e com tanta facilidade, aparentemente. Todo um trabalho feito nesse campo. A comunicação, né? E o como chegar às pessoas mudou completamente, né? De uns 30 e poucos anos para cá. Então, acho que a gente já está avançando um pouco mais nisso. Há muito a fazer ainda, entendeu? Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no canal, que tem muitos vídeos, séries, Arquitetura do Caos que eu já fiz, e aí lá vocês veem do que se trata. Você tem feito... Fala sobre a sua última série que você fez aí. Você fez a Arquitetura do Caos, né? A Arquitetura do Caos foi a primeira. Foi para tentar dar um entendimento, sem a pretensão de ser dono da verdade absoluta, ao golpe continuado, né, que fez com que Dilma fosse deposta por um impeachment de fachada, com atores internos aqui infiltrados trabalhando em impulsionamento externo, né, para quem gosta de usar essa palavra, com um grande imperialista, a nação imperialista dos Estados Unidos da América, não? Possivelmente não só ele, mas com aliados. Depois, prisão de Lula e tal. Então, a Arquitetura do Caos 1, 2 e 3 foram os vídeos que eu fiz para lançar essa compreensão do meu entendimento disso. Né? São 3 vídeos, 3 horas e tal. Ensejou um pequeno livro de ensaios que eu vim escrevendo desde 2018 sobre isso, que é meio que o resumo dos livros. E eu tenho trabalhado lá, e está me dando um trabalho danado, um prazer enorme também, numa série nova de vídeos chamado Reagindo à Máquina do Caos. O que é isso? Me apresentaram há tempos atrás o livro do jornalista Max Fischer, chamado A Máquina do Caos, como que as redes sociais reprogramaram nossas mentes no mundo.
Eu acho que o título é exatamente esse, né? Ele vai falar sobre essa questão da conectividade em escala mundial, né? Sobre o controle das grandes big techs e de que modo, né, isso foi capaz de influenciar, né, de um certo modo, controlar esse campo como um novo Eldorado em termos mundiais. Só que a série que eu faço, ela vai pegando capítulo por capítulo, que eu acho os mais importantes, apresentando desde a aurora das mídias sociais. Atenção, mídia social não é plataforma de rede social, são as mídias usadas também nas plataformas, e que começam, desde 2004, a usar conhecimentos e técnicas de psicologia comportamental, experimental e cognitiva para fazer o quê? Não é mágica, não, gente, que eu tenho pessoal que não é do campo da psicologia e às vezes fica confuso achando que isso é uma... Não é. Isso é técnica de condicionamento. Ou seja, fazer com que a pessoa, por condicionamento e por recompensas, quais recompensas? O vídeo que você gosta, o like, a carinha, o smile, que a pessoa fique mais tempo e dê mais atenção a determinado lugar, a determinados vídeos, a determinados conteúdos. Eles aprenderam a usar isso. E eles vêm desenvolvendo isso com uma habilidade incrível, né? Boa parte do que a gente vê hoje em dia das pessoas jovens, muitos, né, que não descolam as caras, que ficam o tempo todo, e as pessoas criando polêmicas e tal, dentro dos seus mensageiros e tal, vem no rastro disso tudo, né, do uso dessas técnicas para gerar grana com publicidade. Então, essa série já está no 7º vídeo. Eu vou trabalhando capítulo por capítulo, a aurora das mídias sociais, depois como surgiu o feed de notícias, o Facebook se torna público, depois algoritmo e dopamina, mostra como que eles usam isso para liberar dopamina e dar uma sensação de prazer para a pessoa que começa a ver coisas oferecidas só que ela gosta, tem a ver com condicionamento, né? E recompensa e reforço. Depois o caso de Mianmar, que é muito interessante. Mianmar é a antiga Birmânia, vale a pena pontuar isso, porque lá é uma ditadura militar, um local assim bem retrógrado, né? De repente entra o Facebook lá e criou-se lá uma batalha dentro do país por causa de fake news disparadas por um monge budista, nesse caso um cara pirado, contra muçulmanos. Vale a pena, eu não vou ficar falando, vai tomar um tempo aqui. Então essa série ela trabalha isso, ela vai mostrando como que a visão desse jornalista, muito interessante, as pesquisas que ele faz, as entrevistas que ele faz, lançam luz sobre todo esse processo, né? Digamos assim, de colonização da grande rede por essas mega empresas com muitos acionistas que ganham muito dinheiro com isso tudo, entendeu? E eu faço só o papel de fazer a leitura, mediando com o conhecimento que eu já tenho do meu trabalho, né? Mas sem alterar o que o Fischer coloca no livro dele, que é um livro muito bom, entendeu? É isso que eu estou trabalhando no momento lá. Maravilha! Então, pessoal, entrem aí no canal do Lúcio para vocês entenderem melhor todas essas análises que ele tem feito, que eu acho que são muito interessantes. Porque, assim, gente, a gente tem que entender o seguinte, esse golpe, ele tem várias pernas, né? Essa mesa tem várias pernas. E uma das pernas é toda a construção de pensamento, de adestramento, não sei se a gente pode usar essa palavra, né? De condicionamento de uma massa gigantesca de pessoas que foi a Brasília e destruiu os prédios, né? Essas pessoas, a gente via na reação das pessoas uma emoção absurda, assim, né? Tinha gente que estava achando que estava realmente fazendo algo histórico, na verdade fez, só que no sentido negativo, né? No sentido oposto ao que imaginava. Então, uma das linhas aí nessa denúncia que o Alexandre de Moraes fez aí em relação a todas essas ações que foram realizadas aí de quinta-feira até hoje, né, de ontem e hoje, você tem 6 instâncias de atuação, e uma delas é justamente o trabalho com a fake news. E o Lúcio até lembrou, antes da gente começar a live, né? Foi você que falou, né, Lúcio, do vamos causar o caos, não é isso? Porque é o Bolsonaro que nessa tal dessa reunião ele fala isso, né?
O caos como fumaça, como pano de possibilidade de administração de uma situação. Caos para botar a tal da GLO, caos para tomar o poder, entendeu? Exatamente. Caos, né? Quer dizer, precisava haver realmente um caos social para que se justificasse a instalação de uma GLO, e aí sim se tiraria o Lula do poder, né? E aí prenderia Alexandre de Moraes, prenderia uma série de pessoas, e aí seria, vocês imaginem o que seria esse país se isso tivesse de fato acontecido, né? Mas essa ideia de vamos causar o caos, né? Queria passar para o Daniel, o Daniel faz todo um trabalho em cima das redes sociais, né? Da linguagem, das linguagens das redes, e tem sempre feito um trabalho muito legal aqui com a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco como você vê isso e vê essa questão do causar esse caos, né? Só um minutinho, gente. Estamos tendo uma tempestade aqui, tá? Então, se der umas caídas, tá? Eu só tenho um pedaço que eu mostrei para o Daniel, que o Daniel gostou, que eu vou dar uma lida, porque depois não sei se vou ter oportunidade. Então, no mesmo frase, estranhos aparatos dirão vocês, essas máquinas de virtualidade, esses blocos de perceptos e de afetos mutantes, meio objeto, meio sujeito, já instaurados na sensação e fora deles mesmos nos campos do possível. Não serão facilmente encontrados no mercado habitual da subjetividade, e ainda menos na arte. Entretanto, elas habitam tudo o que concerne a criação, o desejo de devir outro, assim como, aliás, a desordem mental ou as paixões do poder. Tentemos agora traçar o perfil dessas máquinas, a partir de algumas de suas características principais. Escreveu em 92, hein, gente? A gente já sabe que ele era um visionário, né? Porque ele faz uma análise daquilo que a gente está vivenciando hoje, né? Vai lá, Daniel. Daniel. O idioma dele já dá um tapa na cara, né, Daniel? Eu tenho acompanhado os dados dessa última semana, vamos dizer assim. E não tem condição de comparar com nada dos últimos 5 anos, eu diria. Eles estão mobilizando, nós temos acesso a alguns dados de tanto Telegram quanto WhatsApp. E eles é muito grande a difusão da palavra-chave, por exemplo, ir para a rua, da palavra-chave. Eles estão construindo uma narrativa, dá para se dizer, que é a seguinte: covarde de quem não for para a rua. Eu achei essa linha um tanto interessante, porque ela mobiliza principalmente a base extremada, né? Então, isso está muito forte nesse momento, eu poderia dizer para vocês, essa chamada, né, até. No entanto, eu pesquei da fala do Lúcio algo que eu achei interessante, que é: nós não vamos ser pegos de surpresa. Eu comparo, por exemplo, com 2018, que a gente estava fazendo um trabalho, quem estava mais na linha de frente na análise dos dados já sabia que tinha algo muito estranho acontecendo, que era anormal, mas nem nós conseguíamos ler esses dados com clareza, porque, por exemplo, o Lúcio tem esse trabalho no fio do tempo que ele citou. Eu diria que a alienação técnica é hoje o maior problema, inclusive dentro da esquerda. Eu acho que um trabalho que nem o do Lúcio, ele quebra um pouco essa alienação técnica e, ao mesmo tempo, faz com que nós não sejamos pegos de surpresa. Essa própria live que está, esse programa que está debatendo esses assuntos, né, talvez com um caráter
mais prático, já ajuda também em, né, uma pessoa pode falar para outra e, né, criar algo que nós não tínhamos antes, principalmente em 2018. Então, voltando para a questão do caos, eles estão, com certeza, se preparando isso. Eu acho que a contraofensiva deve começar, no meu palpite, a partir de hoje, porque como foi divulgado o vídeo na íntegra, eles estão conseguindo pegar aquele vídeo e dar um corpo de... É isso mesmo. Tudo que o ex-presidente falou é correto e nós concordamos. Aí, isso se encaixa com a construção que eles fazem nos últimos anos. Por quê? Porque muito da maneira que o Bolsonaro fala, da maneira até agressiva, né, que ele se dirige, é o que alimenta essas hordas extremadas. Então, o vídeo tem palavras de ordem, que diz assim, que o fulano é vagabundo, que não sei o que, sabe? Pensem, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quem acorda de manhã cedo para trabalhar, abre o WhatsApp e lá tem já dezenas de memes atacando o Lula, o PT e o Alexandre de Moraes, ao meio-dia, na hora do almoço, quando pega o celular, mais, e à noite antes de dormir mais, quando ele escuta nessa reunião o Bolsonaro falar as barbaridades que ele falou de determinadas pessoas, para aquela pessoa, e daí nesse ponto o trabalho do Lúcio nos ajuda muito a compreender, né, como que se dá essa dinâmica até que as pessoas fiquem dentro dessa, já tomadas, né? Mas de pronto, quando ele fala aquelas palavras, automaticamente, para aquela pessoa, aquilo é a verdade. E daí, quando ela olha um vídeo daquele de 1h e 30 e poucos minutos, para ela, tudo que está sendo dito ali, mesmo as barbaridades de causar o caos, de que nós temos que fazer as coisas antes da eleição, e outras barbaridades que foram ditas, para aquela pessoa, isso daí passou batido. O que ficou é aquilo que ele via todo dia. Vocês entendem que a reunião, ela é... Olha, do jeito que eles estão usando agora, eu considero a reunião uma peça. A reunião se tornou agora nesse exato... E aí, contra isso que nós teríamos que combater, talvez. Que a reunião agora, primeiro, ela foi divulgada e ela virou prova. Mas agora, na mão deles, ela virou peça. Essa é a questão. Virou uma peça para dizer, ó, essa daqui é a bobagem que está todo mundo... Acho que deu uma travadinha, será? Deu uma caidinha. É uma peça? Essa é uma peça? Ah, sim. É uma peça e para essas pessoas, de verdade, é bobagem. Por quê? Porque no dia a dia delas, no viver delas, é dito para elas que tudo aquilo ali é bobagem. Então, quando há uma militância nossa, por exemplo, muito pesada também, de um ataque frontal, não contra eles, mas um ataque frontal de militância contra militância, nunca há conversa. Porque os caras, eles vivem aquilo é a verdade deles, a realidade. Esse é o caos. O caos é, as pessoas realmente vivem aquilo ali. Elas vivem o fato do Alexandre de Moraes ser um delinquente. Elas vivem isso. Embora não seja verdade, mas elas vivem. Então, eu acredito que o caos se implanta por aí. Muito bem. Eu também dei uma travadinha aqui. Estava tentando falar e não conseguia. Gente, e quer dizer, o que você estava falando, você até comentou também antes, a gente estava comentando antes da live, quer dizer, não importa o que seja colocado, o que for colocado vai ser usado de alguma maneira para vai se subverter para virar aquilo que os bolsonaristas quiserem que seja, né? Quer dizer, não importa a verdade
não importa a materialidade dos fatos, né? Estamos vendo aí fatos com vídeo, com documentos, com dados, com todas as informações em várias possibilidades, né, em várias mídias, né, articulações de várias pessoas nessa questão do golpe, e mesmo assim isso ainda vai passar como algo... os bolsonaristas vão conseguir subverter o significado dessas questões, é isso? Exatamente, exatamente. E eles vão conseguir porque olha a maneira que eles constroem a coisa. Como eu disse, a reunião tem 1h30. Aquilo que a gente consideraria como criminoso está espalhado dentro dessa reunião. Então, é óbvio que para qualquer pessoa com discernimento que vai olhar aquilo ali vai ficar chocada, vai ficar horrorizada. Mas, para quem está dentro desses silos, né, preso dentro desses silos, sem dutos, usando uma expressão que o Lúcio costuma dizer, silos sem dutos... Exatamente. Então, silos sem dutos, o que acontece? O cara olha aquilo lá, e aquilo lá para ele é um ultraje que estão fazendo com o Bolsonaro. É um ultracoitado do Bolsonaro. Se o Alexandre de Moraes é um vagabundo, o Lula é um ladrão preso, então, muito bem, realmente está tudo errado. Mas vocês entendem? Essa é quando se diz a realidade paralela. Eu acho que ela caminha por aí, por esse exemplo que eu dei agora. Ela está conectada a silos sem dutos, nos quais eles lançam uma informação lá que, mesmo que seja poluída com um crime, a pessoa não consegue perceber. Porque os alvos principais sempre são citados muitas vezes, e sempre daí instigando ódio, violência, né? Sempre palavrão, mão na mesa, entendeu? É uma peça. Daniel, só para não perder o time que você me fez agora pensar numa coisa. Essa questão que você falou agora, acho muito importante, do ruído, esses dutos, que eu uso mesmo essa analogia para apontar tipo uma bolha. Sabe o que lembra, às vezes? Inclusive, a experiência que eu fiz foi tentando travar diálogo com 3 eleitores, né, de Bolsonaro, eu vou chamar o pessoal que aderiu a essa extrema-direita e tal. Eu fiquei meses e recebia kits deles, aqueles kits prontos, né, de memes e tudo, e essa tentativa de conhecimento. Quando você fala ruído, o que me vem em mente é justamente essa construção que eles fixaram em todos esses dutos, que eu saiba, dessa naturalidade que é o ruído, que é o falar palavrão, que é o botar o leite condensado no pão. Não, mas eu sou falha, eu erro mesmo. Mas o que importa é que nós estamos sendo sacaneados. Esses esquerdistas estão daí, a gente tem que tirar eles. Então, para muitos deles, é uma tentativa de um contra-ataque contra o eles, né? O nós contra eles, assim, concretamente. E põe-se na conta do ruído que você falou, que essa naturalização do xingar, e outras porcarias que estão juntos também, que coloca... Não, mas olha, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Inclusive, eles têm prontos kits para isso, que pega foto de alguém, aspas, que eles chamam do campo da esquerda, falando ou dizendo algo, ou com uma roupa determinada, pode ligar até a religião. Eles fazem muito isso, como se aquilo ali fosse uma contra-argumentação, que, na verdade, é uma anulação de fala, de diálogo, de debate, qualquer coisa do gênero, de conversa. Não, vejam nas suas próprias famílias se isso não aconteceu. Olha-se nos núcleos familiares, que não são os dutos, são núcleos, se isso não rolou já há muitos anos, não vem rolando. E agora a coisa se cristalizou. Eu concordo totalmente quando você falou essa questão do ruído, né? A mensagem ali é muito parecida com aquele bunker, como ele fazia segurando o copinho de leite. Aí o outro fazia um gestinho aqui. Mas esse cara, isso é uma infantilidade e tal. Não. O que o pessoal usa analogamente a apito de cachorro e tal é muito parecido com isso, entendeu? São sinais, são significantes, que eu usei aqui uma expressão que a gente usa na psicanálise, o caos,
que muita gente, o que tem a ver o caos? Gente, o que tem a ver é uma palavra mágica para alguma dessas pessoas indutos, que é o momento de você partir para um contra-ataque, um contragolpe, para fazer valer o que eles acham que é o correto, né? Ou seja, estão tirando o nosso candidato da presidência, no caso, e vem com aquelas ideias malucas de fraudar a urna. Aí por aí não vou ficar relembrando aqui que todo mundo que está assistindo está careca de lembrar a argumentação fajuta, né, que foi usada por muitas dessas pessoas, entendeu? Era só para pontuar isso. Quando tu falou do ruído, me lembrou essa imagem tão explorada por eles, entendeu? Muitos deles, no caso, né? Pois é, eu acho interessante que tanto o Lúcio como o Daniel, como também o professor João César, que a gente também acabou de ter essa conversa, a tal da coisa que ele chama de dissonância cognitiva, que é como se tivesse uma construção de uma realidade virtual ou um discurso, uma construção de um enunciado a partir de agenciamentos coletivos de enunciação, como o Lúcio está dizendo, vem em bloco, né? E isso tem a ver com a questão também, que eu acho muito importante a gente entender o lado psicológico. Então, o que significa aquelas cenas, por exemplo, de estar pedindo auxílio de ET, estar fazendo aquilo tudo que eles fizeram nos acampamentos. Entendeu? Quer dizer, então, não estou falando da gente patologizar, porque quando se patologiza, fica coitada a pessoa porque é doente. Tal. Não é isso. É como que se faz essa utilização, porque quando o nome do livro do Guattari é Capitalismo e Esquizofrenia, essa dissociação, ela está diretamente ligada a um formato de produção de subjetividade e do ser humano que tem alguma coisa estranha, entende? Porque não é possível, todo mundo está rezando, por exemplo, um pneu, como foram aquelas coisas. No caso também do nazismo, do genocídio, de tudo isso, o que significa você inverter já que você está falando, os significantes? Né? E agora, eu queria também aproveitar para falar uma frase que é uma das pistas da revolução molecular, que a gente não pode esquecer, que é, quando uma coisa acontece, isso prova que alguma coisa acontece. Alguma coisa aconteceu. Ninguém pode negar que tem 2 dias que alguma coisa aconteceu e continua a estar acontecendo. Igual quando o professor Chico Teixeira sempre veio falar aqui que era um golpe continuado. Agora, me dá a impressão que há um corte. Há um corte. O que vai sair dali, da agora para frente, não sei. Mas saiu-se do imaginário e existem provas reais, concretas. Então, saiu-se desse mundo da fantasia e estamos agora tendo que encarar a realidade. E a minha preocupação é como que essa gente vai querer distorcer a realidade e se nós vamos permitir que esse funcionamento continue. Né? O que vocês sugerem dentro de toda a tecnologia que vocês entendem muito mais do que eu? Quem se habilita? O que vocês sugerem, Daniel? Eu acredito que a única maneira da gente combater a gente já sabe que vai haver uma inversão do discurso, porque é uma coisa padrão. É só analisar os últimos anos e sempre acontece igual. Já tem muita publicação a respeito desse tema, né? Então sempre há a inversão. Gosto de pensar, ou melhor, vou passar a pensar a partir de agora nessa ideia de que nós não vamos ser pegos de surpresa de novo. Acho que isso daí é uma perspectiva positiva e acho que ela deve ser pensada. E
eu diria que nós precisamos continuar fazendo rede e com programas, e divulgando e difundindo programas que possam quebrar essa alienação técnica. Porque a curto prazo é só navegar. É só continuar travando a boa luta, é só... não há muito o que fazer. Por quê? Porque nós ainda contamos na sociedade com essa alienação técnica em grande volume. Então, a gente precisa ir combatendo isso. Por exemplo, as pessoas precisam compreender a lógica dos algoritmos. Elas precisam compreender que uma coisa assim, o básico do básico, que tudo que vem para elas ali é algo que foi plantado ali pelas plataformas. Quando eu digo plantado, não é... Plantado é só no sentido literal, eu diria. Foi aplicado ali pelas plataformas como forma de propaganda. Então, quem mais paga, mais vai ter o seu conteúdo ali divulgado. Qual que é o problema hoje? A rede estruturada da extrema-direita, ela faz com que esse processo aconteça de maneira muito mais rápida e mais profunda também, né? Então, à medida que nós vamos conseguindo construir esse conteúdo e trazer explicações de como funciona e falar, às vezes, do básico mesmo, eu acho que é a única maneira de, a longo prazo, a gente conseguir combater a situação atual, entendeu? E eu acho que, né, me repetindo aqui pela terceira vez, eu acho que como nós não vamos mais ser pegos de surpresa, nos dá alguma velocidade, nos dá alguma dinâmica, nos permite, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Hoje, nós tocamos no assunto da reunião e recortamos alguns pedacinhos aqui, porque ninguém estudou ainda profundamente para poder fazer uma análise mais profunda, né? Mas recortamos pequenos pedaços e demos como exemplo. Eu acho que isso, em 2018, não existia. Simplesmente não existia. Ou assim, ó, se existia, era assim, ó, para 5% do público de esquerda, por exemplo. Hoje não. Hoje a gente já tem nós mesmos, repito, estamos aqui trazendo alguns desses fragmentos e discutindo eles. Ou seja, não estamos pegando de surpresa, entendeu? Já sabemos, eu mesmo sugeri agora, que vai haver inversão e que essa reunião vai ser utilizada como uma peça. Pois então, as pessoas que verem esse vídeo aqui, quando perceberem que a reunião está sendo utilizada como uma peça, vão se lembrar, putz, é verdade. Olha aí, ó, está sendo usada como uma peça mesmo. Eu acho que essa é a... que eu, dentro do campo que eu estudo e pesquiso, essa é a nossa única... Uma das nossas armas. Nossa única, cada pessoa vai conseguir elaborar uma outra maneira. Mas essa é uma arma. Entendeu? Porque você comentou comigo que você acha que a dissonância cognitiva é uma ferramenta, né? Que é uma coisa que é usada, né? Sim. Eu acredito que ela não é uma decorrência de nada. Ela não é uma decorrência de algo. Ela é a própria ferramenta. E nesse ponto, né, Lúcio, se der uma espiadinha lá no fio do tempo, a pessoa já vai conseguir chegar a essa mesma conclusão que eu. Inclusive, eu já tinha comentado mais ou menos, sem usar as mesmas palavras, com a Mônica. Como psicólogo, psicanalista, eu nunca consegui ver a dissonância cognitiva, né? Muitas pessoas usam a expressão, como algo, como consequência de uma intervenção. Mas a própria postura dissonante de fazer um discurso que já isso se apresenta. O que, na verdade, para nós aqui não importa tanto, mas na prática importa muito o efeito, entender isso, entendeu? Nesse ponto, eu também penso a mesma coisa que você. Só queria colocar isso, entendeu? Não, pode se estender mais, seria ótimo para a gente entender mais sobre isso. Acho que é importante as pessoas entenderem. Né? Porque tem esse negócio de achar que psicólogo é só clínico. Não é, a gente tem que entender a utilização da psicologia, principalmente a psicologia comportamental, e que é a psicologia americana. E a gente tem a psicologia comportamental desenvolvida na União Soviética e nos Estados Unidos. É interessantíssimo que são as duas potências da Guerra Fria,
Por que será que usaram? Um usava rato, o outro usava cachorro. Mas desenvolveram. São técnicas, né, Lúcio? Sim, sim. Inclusive, agora me ocorreu uma coisa, tá? Vou lançar isso aqui. Porque se a gente para pensar, gente, olha só, se a gente entender lei, né? A lei como uma barra, ou seja, eu vou aqui dar uma abstraída. A lei como uma barra, você colocar uma barra, você colocar uma coisa simbólica de que algo não pode, tem que ser regulado, está totalmente solto, como algumas coisas nesse campo estavam e tal. Isso, de um certo modo, também, a gente pode equiparar com o que o Daniel estava colocando na questão da dissonância cognitiva, que para e pensa no seguinte, né? Nesse aspecto, não como consequência, ela se alinha com a ideia de caos, que é falado nessa reunião, o Daniel apresenta como possibilidade de peça, é você poder proporcionar, dentro de um enquadramento, com imagem, com notícia, com mensagem, com provocações, com alterações, confusão. Mas nunca a confusão pela confusão. O objetivo é, de algum modo, administrar e usar aquilo, mesmo que seja para promover um evento, um acontecimento, que seja uma baita de uma confusão. Mas você vai ter usado aquilo ali, entendeu? E né, isso que eu acho que é o grande pulo do gato, né? Que a gente deu já, eu acho. Tanto deu que o judiciário está se comportando, estou usando aqui genericamente o judiciário, tá, gente? STF, outras instâncias, inclusive juristas que participaram, não nas instâncias, né? Tem o pessoal do Prerrogativos e tal, Carol Proner, tem muita gente. Essa turma, com conhecimento jurídico, eu vejo muito eles entrando firme nessa ausência que havia, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Aí eu concordo novamente com o que o Daniel colocou, nós concordamos, né? Que pegou todo mundo de surpresa. As pessoas estavam assim, o que está havendo, né? E o próprio campo humanista, progressista, de autodeclarado de esquerda, sei lá como quer ser chamado, batendo cabeça entre si, né? Muita gente, né? Ou seja, impossibilitando o que Valéria acabou de sugerir, e que muitos, Léo Stoppa vive falando isso, fazer um trabalho mais consistente, mais próximo, na rede, em rede, né? Como que se constrói uma teia de aranha, que as vibrações aproximam, entendeu? Né? As ramificações, poder fazer um trabalho consistente, mas visando também a formação e a conscientização. Para que o que o Daniel apontou sobre, eu anotei aqui para não esquecer disso, quebrar uma alienação técnica, que é uma questão séria desse campo, né? Que eu falo do letramento digital, do letramento midiático, e é o que eu tento fazer com o que eu conheço, né, gente, com as áreas que eu estudei lá no portal Fio do Tempo, é de colocar a psicologia, que já é tão discriminada, né? Para quem não acredita, olha como a depressão está tratada até hoje, como ela é mal apresentada nas mídias, como algo menor, né? Um mal físico, uma fratura. Perdão, isso aqui é um e-mail que chegou. Uma fratura, ela é vista como algo muito mais grave, mais importante, mais impeditivo de que uma vivência depressiva ou desorganizada. Isso embute um preconceito com o campo da psicologia como algo que é imaterial, incompreensível, e não é. Isso é mentira. A psicologia tem campos muito precisos, experimentais, inclusive no que toca à própria psicanálise, que é o que eu apresento lá. O que é psicanálise e tal? Nós temos, por exemplo, na linha do tempo, né, um cara que era um comunicador, um arquiteto da engenharia social, como o Eduardo Bernays, né, que tinha o parentesco dele com o Freud e com o Jacob Bernays, que era um professor de filologia, e que esse cara construiu uma máquina de propaganda estadunidense de 80 anos de conhecimento que influencia até hoje. E tem muita gente que não sabe disso. Isso não é história. Isso é o hoje. Ou seja, o Daniel, é o aproximar o campo da psicologia, entendendo como que a propaganda evoluiu e atinge as mentes, inclusive subliminarmente, com técnica, junto com a ciência da computação. Quem tiver interesse, inclusive, eu não estou com ele aqui em mão, nem vou levantar para pegar, isso já foi intuído muito lá atrás, quando, por exemplo, Jacques Lacan, psicanalista, ele escreveu um texto chamado Psicanálise Cibernética, em 1952. Por quê? Porque ele tinha visto um texto, um livro do Norbert Wiener, que é o pai da cibernética, tentando fazer uma aproximação da mente humana com a mente computacional. O nome do capítulo do livro é Psicopatologia e Cibernética. E ele ficou encantado. Ele só não aprofundou, gente, porque o Chomsky, veja só você, é um cara que vai trabalhar o Eduardo Bernays, hoje em dia, propaganda no livro Mídias, não deu bola para ele lá atrás. Aí o Lacan largou. Por quê? Ele queria fazer uma mudança
das análises das mentes, de compreensão das coisas, tirando aquele modelo freudiano da hidrodinâmica, pelo da máquina de computação, que é muito apropriado, das memórias, a memória profunda, a memória que se perde, né, a volátil, com o coração da máquina funcionando e tal. Então, fazendo um resumo, né, eu acho que essa aproximação em trabalhos de interlocução em rede é importante. Nós já demos um salto, todo mundo está mais esperto. O instrumental técnico, né, ele vai cada vez mais se aprimorar. Nós estamos, hoje em dia, lidando com inteligência artificial sem que ninguém consiga, com exatidão, em pouco tempo, apresentar o que é capaz de acontecer, pensando no mundo de imagens, de vídeo, de sons, de áudios, né? Porque, assim, nós estamos vivendo isso, né? Tal como apontei o pessoal lá de Mianmar. Então, eu acho que é muito trabalho pela frente. Dar continuidade nesse lance que eu chamo de letramento, né? Conscientização, né? E continuar a aprofundar, digamos assim, a leitura desse tipo de mecanismos, né? que se estabeleceram para fazer cisões dentro da nossa demografia, da nossa sociedade. Mecanismo que essa dinâmica de separação cidadã, né, que faz com que agora os campos não conversem literalmente. Literalmente. Porque antes a gente, pelo menos, ou se era ilusão ou não, a gente imaginava que conversava. Não há conversa, não adianta. Como ficou visto aqui no que nós levantamos, pode botar um vídeo dizendo que vai botar tanque na rua, fuzil, e causar o caos e tal, que vai ter quem ouça aquilo e dizer, não, mas olha, é um remédio amargo necessário. Essa frase foi dita por uma pessoa muito conhecida minha, que é do campo da saúde. É um remédio amargo necessário. Você entende? E não adianta chegar e falar, mas é protofascista. Pô, é a solução simples, né? É a solução mais simples, é etiquetar. Eu acho que temos que tentar compreender. É a sugestão que eu vejo que está sendo dada aqui. Ou seja, nos aprofundarmos cada vez mais, de preferência com uma linguagem acessível, para que a gente equipare, né, a massa de pessoas ouvindo. Não é que as pessoas sejam boas, não é isso, mas que a gente equipare e não faça uma coisa hermética, como se a gente estivesse falando de, olha, vamos fazer uma pesquisa de pós-graduação. Não é isso. É uma fala aberta de aprofundamento, de formação cidadã, de uma realidade que é essa que está aí dada atualmente, gente. A virtualidade, ela chegou, a ciência da computação na evolução cibernética no tempo, não é para criar uma situação onde a gente agora tem que regredir. Não pode existir. O celular tira a atenção das pessoas. Então tem que proibir o celular. Essa medida é fraca. Ela pode funcionar como emergência, mas ela é fraca. Tem que mostrar o que é isso aqui. O que são as mídias? Olha, como que você pode perder o seu emprego se você for ficar 8 horas por dia no TikTok aqui? Aí sim, mas dá trabalho, né? E como dá trabalho, para fechar aqui a fala, compreender que a mente humana, que a psicologia, ela não é um campo mágico, né? Nós somos corpo e mente. Elas são afetadas, elas são atingidas, elas precisam de entendimento, precisam de acolhimento, e agora isso está alinhado com o campo da ciência da computação e com o campo da publicidade, do marketing e com o campo da política, no que os cientistas políticos tentam compreender, mesmo que abstratamente ou na prática, observando como funciona, né? com essa interlocução já estabelecida. Isso não tem como voltar mais. Entendeu? Eu vejo assim, não tem como... E nem deve ser... Né? A solução não é tirar o sofá da sala, ou seja, a solução é acabar com isso. Não, a solução é entender a coisa, mas temos que ter um pouco de modéstia, de humildade. Entender a coisa não sabendo. Que às vezes nós, tenho doutorado, eu falo alemão, francês, inglês. Não, mas o Kant disse tal. Gente, o Kant já tem 200 anos, com todo respeito. Se o Freud estivesse vivo, se o Marx estivesse vivo, vocês acham que ele ia estar tentando dar resposta para as coisas, entender as coisas, sem entrar na internet? Sem fazer uma continha no Facebook para ver como é que era? Claro que não. Pioneiros, pessoas com alma livre, corajosas. Algumas foram ridicularizadas, como foi Nietzsche, como foi Freud, como foi tantos outros, né? O Heidegger, o Russell dizia que era uma piada o ser o tempo e tal. Você está entendendo? Eu estou falando só grandes personalidades e tal, mas isso é necessário dar um salto, ousar, né? Largar um pouco essa turma aqui, que eles nos acompanhem um pouco, para nos dar segurança para avançar. Mas, às vezes, nós estamos diante do novo.
Como disse uma pessoa uma vez para mim, não, a guerra híbrida já está na Bíblia. Não está na Bíblia, não tem guerra híbrida nenhuma. Não tem na Bíblia guerra híbrida. Aquilo é outra coisa. Sun Tzu não é guerra híbrida. Isso é loucura, tá entendendo? Guerra híbrida não é teoria, é uma coisa muito prática, é guerra comum. Só que usa cibernética e modelagem comportamental e publicidade. É tão difícil entender isso. É negar a mente humana, entendeu? E fica um jogo louco, né? Uma coisa assim. Quando, na verdade, eu acho que é a partir do ponto assim, eu não sei o que é isso. O judiciário fez isso. Eu estou enganado, gente? O judiciário ficou perdidinho em 2018, aquela coisa do WhatsApp, disparos em massa, mamadeira de piroca, kit gay, todo mundo recebendo as meninas estão peladas, não ele não, as meninas, tudo montagem e tal, ninguém, não houve nada. Eu não vi ninguém. Tão perdidos que nem fizeram nada, né? Que nem fizeram nada, ficaram paralisados. Não é uma acusação, é uma constatação. Agora mudou. Agora não só está fazendo, como está rastreando, está indo na origem, está indo na fonte, que é a grana. A gente sabe que é a grana. A fonte é a grana. Quem tem a grana. Né? E se tu escuta a fala deles é sempre muito técnica. Então, eu, pelo menos, sinto que eles estão estudando e pesquisando também o funcionamento e a lógica de todas essas coisas. Porque tu escutando esse árbitro, tu pensa, não, é isso mesmo. Isso daí é isso mesmo, tá certo? Entendeu? Isso é um dado que... O Daniel, o Olavo de Carvalho, tem um texto dele, Olavo de Carvalho, de 2001, sobre desinformação. O texto não é ruim, não, viu? De 2 páginas. Você sabe quantos artigos científicos tem sobre desinformação nessa época que eu conheço? Nenhum. Nenhum. Eu estou só apontando para mostrar assim, o campo de interesse do Olavo, né? Que era uma figura assim, porra louquérrima. Eu estou sendo muito generoso, tá? Para não ficar falando. O cara já passou 2001. Não é. Por quê? O imaginário, desinformação não é algo que se estude. Nunca se concebeu que isso é uma técnica, tem uma estratégia, que inclusive está no manual de psicopatia que o Hitler descreveu, o Mein Kampf. Ele tem um capítulo inteiro chamado Blitzkrieg. Não, Krieg é guerra. Propaganda. Propaganda, propaganda de guerra. Propaganda, né? Propaganda. Um capítulo inteiro ele explica como que eles usavam isso, né? E o Bernays, ele era meu Deus. O Bernays, ele era um autor de livro que o Goebbels lia. O Bernays, sobrinho do Freud, trabalhou para o nazismo? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Ele fala da propaganda inglesa, né? Estadunidense, né? De botar os alemães como bárbaros na Primeira Guerra Mundial e tal, não sei o quê, com um modelo. Isso foi evoluindo, gente. Cinema, rádio, TV, internet, isso é uma evolução técnica. A gente está o tempo todo falando aqui, ninguém está falando, a Mônica trouxe o Guattari com a osmose. Se vocês forem olhar, tiverem curiosidade de ver o que se chama sociedade de controle, vocês vão ver que está falando de técnica, está falando de informática, de uma sociedade informatizada em que o controle, né, a regulação e a influenciação, ela se dá usando esses dispositivos. Você não é preciso mais confinar em muro a pessoa. Você pode ter dispositivo eletrônico que mapeia ela, pulseira eletrônica, tornozeleira, chip e tal. Você não é mais uma matrícula, um nome de chamada preso. Você é uma senha, você é número. Você pode ser hackeado. É um outro universo, entende? E eles falam, né, tem um texto inteiro sobre isso, e que enseja um aprofundamento, e isso é visto, aplicado em tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo isso que a gente está falando aqui. Até na intenção, só para finalizar, até na intenção, se o Daniel tiver certo, desse vídeo lá deles, do negócio do caos, como peça. Até isso também, entendeu? Sendo o caso, que eu acho bem provável que seja, né, também. Agora, tem uma coisa... Não, era só contar uma piadinha, assim, eu vi um memezinho que a minha tia me mandou hoje, que era uma criança de, sei lá, 1 ano e pouco, nem 2 anos, pegando uma espécie de um bife, de um filé de frango à milanesa, alguma coisa à milanesa. Ela pega e, ao invés de colocar na boca, ela põe no ouvido.
porque o formato do negócio era um formato de celular. Então, é uma criança muito nova. Entende? E aí a piadinha é que a gente, quando era criança, punha tudo na boca e a criança faz isso. Quer dizer, para uma criança de 1 ano e pouco fazer isso está absolutamente inserido no mundo dela em níveis inimagináveis, não é isso? Daniel, que agora é papai fresco, né? As funções auditivas, né? Não, mas aí eu acho muito importante a gente justamente falar, né? Do tempo da psicanálise, do tempo do Freud, do tempo da esquizoanálise e do tempo do Guattari. E uma coisa que a gente não pode negar: qual é a cartografia subjetiva do brasileiro, da população brasileira? Porque essa potência, como o professor João César falou, que pela primeira vez os militares são questionados. Por que será que depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos Foucault, tivemos Guattari, tivemos Lacan, inclusive foi analista do Guattari. Então, a gente teve um outro momento de questionar esse investimento afetivo nesse tipo de controle, nesse tipo de repressão, de militarização das sociedades. Porque eu acho que, nesse momento, quando eu falei que uma coisa acontece, eu provo que alguma coisa acontece, gente, a gente não pode deixar de falar que toda a questão militar está conseguindo ser questionada. Isso é a primeira vez, inclusive, o professor falou sobre isso por causa desses golpes, sempre são os militares, e dessa vez eles estão saindo dessa situação desmascarados, entende? Então, isso é uma desterritorialização da subjetividade brasileira. E a gente tem que entender que esse arcaísmo da sociedade brasileira imposta também se reflete na questão religiosa. Então, são esses vetores que a gente tem que começar a prestar atenção e desconstruir, porque, senão, o novo território existencial vai ser construído de novo em cima desse artificialismo, desse fascismo e desse nazismo, porque nós temos todos esses componentes de novo. De novo, a gente está vivendo uma questão ética, racial, militar. Por quê? Porque o nosso inconsciente maquínico, por mais que ele seja criativo, ele também é capturado maquinicamente, que não é mecanicamente. Então, ele está evoluindo nessa produção de novos maquinismos e acoplamentos de máquinas para produzir as subjetividades que interessam a eles, que é a extrema-direita. Porque a extrema-direita é, de cabo a rabo, arcaica. É só relação de opressão. Então, a gente tem que voltar àquela pergunta do Reich, voltar àquelas perguntas que foram feitas. Por que o ser humano quer ser controlado, quer perder a liberdade, quer sofrer? Aquilo parece que a gente não sai disso. Sim. Porque, na verdade, você ter ainda uma população... O Guattari sempre falava, olha, quando tem uma eleição 50-50, 51-49, lembra que tem uma massa de oposição. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem uma massa de oposição, infelizmente, que investe nesses valores fascistas, nazistas, que o bolsonarismo promoveu. Que antigamente ninguém ficava tão confortável com essa situação. E eles ficaram. Então, isso é porque tem muita gente que investe afetivamente nesses modelos. Eu quero que o meu filho vá para a escola militar, eu quero... Estamos fora do tempo já. Estamos fora do tempo. Eu vou mostrar aqui o que você pediu, só para a gente compartilhar aqui a imagem, duas imagens, né? Uma é a imagem do rizoma,
que é do Guattari, né? Que ele usava essa imagem, né, Mônica? Você pediu para eu colocar, que é essa conexão, né? Quer dizer, é em rede. Não é isso, Mônica? Você quer fazer algum comentário? A multiplicidade, entende? Que é um pouco é diferente da teia de aranha. É um rizoma que ele vai produzindo, vai saindo, que também isso pode ser uma construção progressista ou pode ser uma produção arcaica, entende? E por isso, em rede, né? A rede tem a ver com a rede da informática. Que eu acho que é para isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque isso não vai parar, né? A gente sabe disso, né? Sim. Não, com certeza não, com certeza não. A gente vai ter que também trabalhar com o rizoma na nossa rede para a gente poder, de alguma maneira, desarticular essa rede totalmente distópica aí da extrema-direita. Vai continuar agindo nas redes, né? Que vai continuar agindo nas redes, como o Daniel falou e nos falou tão bem. Porque E, tem um convite aqui, olha, gente, a Mônica vai fazer uma imersão em esquizoanálise no dia 28 de março, é a abertura, tá? Teoria e práticas clínicas institucionais. Vocês têm que entrar lá no Instagram, não é isso, da Mônica? Espaço no Facebook também, né, Mônica? Espaço Cultural. Félix Guattari. É Semana Santa. Eu vou divulgar Semana Santa na praia. No portal e no canal também, tá, Mônica? Obrigada, Luz. Obrigada. Maravilha. Então, entrem lá na Mônica. Depois a gente vai falar um pouco melhor no próximo Revolução Molecular, porque a gente ainda tem um tempinho, mas já anota aí, 22 de março é presencial, né, Mônica? As pessoas vão lá, vai ser um Esquiz Encontro em Rio das Ostras, não é isso? Isso, é praia, presencial. Presencial. Para ter o olhinho, um olhando no olhinho do outro. Coisa difícil hoje em dia, né? Gente, nós vamos finalizar aqui, ultrapassamos o nosso horário. Queria agradecer, Lúcio, pela sua presença, indicar aí para que todo mundo vá no portal Fio do Tempo assistir os vídeos muito bons do Lúcio. O Daniel Fraga, obrigada, Daniel, pela sua presença aqui conosco sempre. E Mônica, não é isso? Muito obrigada a vocês dois, Lúcio e Daniel. Maravilhosa live. Obrigada, Agradeço gente. Agradeço também pela conversa, a gente sempre acaba refletindo mais, né? E ao pessoal também que está nos acompanhando. Também. Valéria, Mônica, Daniel, obrigado aí pelo bate-papo, né? Um abraço para todo mundo que vai nos assistir, da comunidade 247 também. Um carnaval com muitas surpresas, muita alegria. Carnaval com consciência. Carnaval com alegria. Com alegria, com fé que nós vamos conseguir aí, que vai dar tudo certo aí, que o inelegível será aprisionado. Um beijo, pessoal. Ele que tem que ser capturado, né, gente? Não é a gente, ele que tem que ser capturado. Isso. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.